Quando eu era criança, descobri um livro que mudou a minha vida. Era um livro infantil normal, que mostrava uma sociedade de gnomos e todo o seu ciclo de vida feliz morando no subterrâneo. Eu folheava o livro curiosa, até que na penúltima página, do nada, todos os gnominhos apareciam mortos, estirados no chão. Não satisfeitos, na última, mostrava o pós-morte, corpinhos transformados em pequenos diamantes. Eu lembro de encarar a última página do livro de forma obsessiva, porque eu não conseguia acreditar naqueles pequenos cadáveres com traços infantis. Eu lembro da sensação de choque e curiosidade de ver aquelas criaturas mortas sendo representadas de uma forma tão seca e tão natural. Eu acho que a minha maior estranheza naquele momento foi ver como esse final de ciclo de vida era mostrado de uma forma natural. Era só uma simples observação distante. Era só uma curiosidade sobre a natureza dos gnomos. Essa maneira como eles celebravam a vida e aceitavam a morte trouxe em mim uma curiosidade insaciável. A partir daquele momento, a morte deixou de ser uma sombra assustadora e passou a ser algo que eu queria compreender profundamente. Foi como se esses gnomos tivessem plantado em mim uma semente de uma obsessão, uma necessidade de entender mais sobre o fim da vida. Eu não sei o nome do livro, eu já procurei na internet, mas eu nunca consegui encontrar. Mas o fato é que eu lembro desse livro ainda hoje, depois de tanto tempo. Essa obsessão cresceu com o passar do tempo. Eu passei a estudar sobre rituais de luto, filosofias referentes à morte, e até mesmo fenômenos sobrenaturais ligados ao pós-vida. Mas eu sei que essa curiosidade que esse livro ajudou a despertar em mim não existe só pra mim. Desde os tempos antigos, a morte e seus fenômenos têm sido uma das grandes questões da humanidade. Mesmo que o medo faça algumas pessoas torcerem o nariz pro assunto, ainda assim lá no fundo sempre existe muitas curiosidades e muitas dúvidas. Dúvidas que podem ser de aspectos culturais, psicológicos, filosóficos e até existenciais. Primeiramente porque a morte ela representa um dos maiores mistérios da existência humana. Você sabe o que acontece depois da morte? Se existe vida além dessa? E veja bem, eu não tô perguntando o que você acredita, eu tô perguntando se você sabe o que acontece. Mas nenhuma dessas perguntas tem uma resposta definitiva. A busca por compreender o que está além da vida leva as pessoas a explorar diferentes religiões, filosofias e até teorias científicas. A morte é um desconhecido que todos nós e as pessoas que nós mais amamos algum dia irão enfrentar. Essa tentativa de desvendá-la é uma resposta natural a esse momento inevitável. A morte também é um espaço central, culturalmente falando. Ela é um tema recorrente em filmes, livros, séries e outras formas de arte. As obras de ficção, elas exploram muito o tema da morte. A morte na ficção pode vir como meio de refletir sobre a vida, a morte, a perda, os sacrifícios e o significado da existência. Através dessas narrativas, as pessoas podem enfrentar o seu medo da morte de forma segura, encontrar maneiras de aceitar ou meios de lidar com a morte. A arte permite que as pessoas enfrentem a morte de uma forma indireta, o que pode ser menos intimidador do que enfrentá-la na vida real. Falando em filmes, acho que um dos primeiros que eu assisti que lidava com morte e perda foi O Rei Leão, com a morte do Mufasa. Lembro também do Binks em Abracadabra, quando ele era libertado da maldição. Eu chorava copiosamente, porque eu sempre entendi essa libertação como a morte dele. E conforme eu fui crescendo, eu comecei a ir atrás de estudos mais aprofundados sobre o tema. Cheguei a fazer um curso de ciências mortuárias, onde a gente aprendeu tanto a parte teórica quanto a parte prática. Fiz estágio no serviço de verificação de óbitos. E foi uma experiência muito, muito gratificante, porque eu pude aprender muita coisa. Eu sei que o título desse vídeo fala sobre obsessão, mas eu vejo como uma obsessão saudável. Eu gosto de me aprofundar nesse assunto. Eu gosto de pesquisar sobre, gosto de debater sobre, mas agora eu vou apresentar alguns tópicos com os motivos do porquê eu acho que o tema morte e luto deveria ser naturalizado e discutido por mais pessoas. Primeiro que falar sobre morte nos faz viver melhor. Muitas vezes a gente esquece que a gente não é eterno, então a gente vai adiando as coisas, adiando nossos sonhos.
Nós entendemos essa finitude da vida, a gente começa a dar valor por agora. Isso faz a gente tomar decisões mais autênticas, amar com mais intensidade e parar de adiar o que realmente importa. Muitas vezes a preparação emocional, ela reduz o impacto do luto, porque a dor da perda ela é inevitável, você vai sofrer. Mas quando a gente fala sobre a dor, a gente cria um espaço seguro para que a gente possa se curar. A gente pode evitar um sofrimento prolongado e consegue seguir em frente sem culpa e sem negação. As pessoas se sentem sozinhas no luto porque a sociedade não ensina a falar sobre isso. Quando a gente normaliza a conversa sobre a morte, a gente pode criar redes de apoio mais fortes. E assim a gente evita que as pessoas sofram em silêncio. E a educação sobre a morte, ela melhora a qualidade dos cuidados. Hospitais, funerárias e até mesmo o sistema jurídico muitas vezes lida com a morte de uma forma um pouco desumana. Quanto mais estudamos sobre o tema, mais podemos exigir mudanças. Para que as pessoas tenham uma despedida digna e que tenham também um apoio psicológico adequado. O medo da morte é algo natural, mas quanto mais aprendemos sobre ela, mais nós aceitamos o ciclo da vida. Isso pode trazer paz e aceitação, diminuindo a angústia, e ajuda a encarar o futuro com mais serenidade. Então, por que ao invés de fugir desse assunto, a gente não começa a debater isso mais naturalmente? Porque eu prometo que falar sobre morte não atrai morte. Enfim, depois de tanto estudo, tanta pesquisa, eu cheguei a alguma conclusão? Não, obviamente que não. Eu não tenho nenhuma resposta para os mistérios da vida e da morte. E ninguém tem. Mas eu acho que seria interessante trazer esse assunto pra cá e fazer esse canal um espaço para que a gente possa naturalizar essa conversa e debater esse assunto. Então é isso que eu vou fazer nos próximos vídeos. Se você chegou até aqui, muito obrigada e até a próxima!